oração sempre tem palavra de Deus dentro dele. Sempre. Que oração e palavra é parte da vida do homem de Deus, do homem de oração. Palavra sempre está parte da vida dele. Vamos abrir o livro de. Abra o livro de Jó. No capítulo. O sexto posicionamento a gente está falando aqui. Viemos falando de uma série de atitudes de Neemias, a começar com Neemias. Falamos qual foi as armas de Neemias, jejum, oração. Depois falamos de Moisés, a guarda baixa, não deixa a guarda baixa. Ergue suas mãos. Cuida dos teus muros, das tuas portas, da alma. Palavra para dentro. Os muros é estar na presença de Deus, clamando, intercedendo pela tua vida, pela tua família, pelas áreas da tua vida, cercando debaixo das asas do Altíssimo, você está protegido. Aí falando de não baixar a guarda, quando a gente deixa de orar, de adorar a Deus, o inimigo avança. Você pensa que você, estou revoltado, essa vida não está dando nada certo, não sei o que. Aí você deve começar a orar no momento que está dando certo. Porque a arma da oração é para ser usada no momento que não está dando certo. Contra o diabo. Porque a oração pode ser de adoração a Deus. Isso não é um tipo de oração, mas a oração de batalha, na batalha espiritual, é contra o diabo. E no momento que a pressão mais aumenta, é o momento que você recua de você avançar com a oração. Você tem que ir para cima. Aí que você vai para a presença de Deus, ainda que eu não tenha palavras. Às vezes eu chego na presença de Deus, Senhor, está tão difícil, eu estou cansado, eu estou triste. Mas Senhor, Tu és a minha esperança. E às vezes eu me silencio e fico ali na presença, de joelho, orando, adorando a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és poderoso, eu sei que só Tu podes dar a saída para isso. Isso, eu estou impotente, eu não sei aonde está a solução. Eu não sei como resolver isso, Pai, mas eu estou aqui. E quando eu faço isso, avanço com a minha oração diante das minhas batalhas, é estar com a guarda levantada, o inimigo recua. Porque assim, quando a gente está com as nossas emoções afetadas por um ataque do diabo, do inimigo, quando o inimigo lança as chamas dele lá, as flechinhas dele, como diz em Efésios 6, flechas inflamadas. Ele lança a flechinha lá, tocou em alguma parte da sua família, dos seus bens, ou tocou em você mesmo num pensamento errado. Você se sente, as emoções sentem os impactos nessa guerra. E a tendência das nossas emoções, que ela é movimentada, ela é coordenada pela mente carnal, que eu falo, é a mente emocional. Todos nós temos esse baque, porque somos seres humanos. Temos o espírito humano, e o espírito humano, pelo que a Bíblia diz, ele é um pouco menor do que os anjos. Então ele tem algumas limitações, e o baque emocional, os anjos não têm esse negócio de sentido, de sentimento, mas o homem tem. Então esse negócio de sentido, os pensamentos são puras emoções, são coisas que fazem ele balançar entre o que é que eu devo não fazer, é verdade ou não é verdade, é o fim ou não é o fim. Então as emoções balançam, o inimigo ataca, e as emoções da gente balançam. E quando a nossa mente repousa nessa limitação, a gente tem a mente carnal. O que é a mente carnal? É seguir os conselhos das emoções. A alma fica ali falando: não, está vendo que ele está vendo? Olha só como está difícil, ele não vai conseguir, porque está muito difícil, isso é muito difícil, porque agora o problema A, o problema B, cria as ansiedades. As emoções, elas se movimentam de um jeito que inflama a gente, e a gente fica cheio de ansiedades, inquietos. Por isso que Deus chegou uma vez e disse: nem é para o diabo ficar quieto, mas disse: vocês fiquem quietos, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quando ele estava falando isso, não está falando com o diabo, não está falando com o povo dele. Parem de ficar inquietos, não, porque estavam inflamados. As setas do diabo atacando os pontos da vida deles, e eles na mente carnal querendo resolver um problema que é espiritual, irmão. É batalha espiritual, e você quer o que? Com choro, com reclamação, porque a economia, porque não sei o que, porque o governo, porque não tem dinheiro. Irmão, todo mundo tem privações na vida, temos dificuldade, você não vai ser diferente. Jesus não disse: no mundo, quem crê em mim não vai ter aflições. Ele disse: no mundo, vocês vão ter aflições. E ele estava principalmente direcionando-se àqueles discípulos.
os que seguem Ele, porque vão ser odiados, vão ser perseguidos. Então o inimigo hoje somos perseguidos pelo campo espiritual, principalmente. Mas haverá tempos que os governos se unirão para perseguir o povo de Deus fisicamente mesmo, para impedi-los de uma forma física até, que não abram-se as igrejas, que não se orem publicamente, que não se leia a Bíblia publicamente. Mas tem uma tendência no mundo inteiro. Não é uma tendência de uma nação, é uma tendência mundial. Por isso se fala em nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial eu já escutava há mais de 20 anos atrás. Chamava New Age, nova era. Isso já estava se tramando o plano de Satanás para o governo de Lúcifer sobre a terra. E nós estamos caminhando para os sinais apocalípticos. Não estou dizendo que é o fim, mas aparentemente tudo indica que é o começo. As coisas estão se encaixando. Então nós temos que atentar que a batalha espiritual não dá uma mente carnal querer resolver coisas que são espirituais. A palavra diz que não tem como o homem carnal entender as coisas espirituais. Está lá na palavra. O apóstolo Paulo disse no texto: o homem espiritual, apenas o homem espiritual entende as coisas espirituais. Então, se você sabe da importância de orar, da importância de ler a palavra, de declarar ela no momento de guerra, aí você vai querer ficar se apoiando na economia. Vamos ligar a televisão aqui, vamos ver se tem alguma boa notícia, ou vamos ver o que tem na internet para tentar me dar alguma esperança. Você vai ser destruído, porque os homens não têm nada para você não. São tudo falsas esperanças. Em um momento eles falam, estou te dando, e em outro momento você descobre que aquilo era tudo mentira, que aquilo era engano para proteger os seus próprios interesses. O mundo é regido por egoísmo, por orgulho, e nós não podemos nos apoiar nas questões humanas para resolver as aflições da nossa alma. Mas Jesus disse: tenha bom ânimo, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo. Procurem se fortalecer na minha presença. Renove a vida de vocês interior, a vida espiritual. Onde que vocês vão renovar? Na minha presença, orando. É na minha presença, jejuando, como Neemias fez. Porque daí você fortalece o seu interior. E o espírito humano, quando ele começa a buscar em oração, a tendência dele também é buscar a palavra de Deus. E Deus fala com ele na palavra escrita, e também fala com ele na palavra viva, que é o Espírito Santo falando com ele. A palavra viva também fala. Duas formas que Deus fala. Ele deixou escrita para que todos tenham acesso. Porque tem gente que diz: eu não sou espiritual, eu não consigo ouvir essa voz esquizofrênica que vocês falam, hein? E para nunca é esquizofrenia, mas o Espírito fala, hein? E tem coisa que é tremenda. Ninguém fala: não é coincidência eu chegar numa rua e dizer para Deus: preciso achar uma casa tal para tal pessoa, e Deus fala: Espírito Santo, vai orando em línguas, vai orando, segue orando nessa avenida. E eu segui orando em línguas, orando baixinho. E o Espírito Santo me chegar na esquina e falar: para a vida dele, ali está a tua casa. Eu chegar lá, o proprietário nunca foi lá. De repente eu paro na frente da casa, é essa daqui mesmo. E de repente encosta o carro do proprietário. E o cara vai ver, não sei o que lá, por acaso. Aí eu chego: o senhor mora aqui? Estava vazia a casa, né? O senhor mora, eu sou eu sou o proprietário da casa. Então era o senhor mesmo que eu precisava, para mim poder ter autorização para vender a sua casa. Aí alguns dizem: é coincidência, mas é coincidência demais. Alguém me guiar numa rua e mandar virar, e eu encontrar o que eu preciso. É ouvir o Espírito. O Espírito fala. Para o mundo isso é loucura, mas para Deus o mundo é que é loucura. E o Espírito de Deus está em nós. Então não vá numa batalha espiritual querer resolver as coisas de uma forma carnal, porque a forma carnal, que eu digo, a mente carnal nossa, é só emoções, é só reclamações. A gente não vê saída, a gente não vê escape, a gente não vê solução, a gente só vê o que está aparente. Mas o que Deus preparou para nós vai além do que é aparente. O que ninguém nunca viu está lá na parede, nem ouviu. O que jamais alguém pensou que podia acontecer foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Segundo Coríntios 2, vai além do que você pode estar. Efésios 3, 20. Pedindo ou pensando? Pensando ou pedindo, lembra a hora? Pensando e pedindo. Vai além, muito além.
Então não vá para a batalha espiritual. A gente põe um propósito como esse, família e finanças. Nós estamos falando de uma área fundamental como a família. E estamos falando de uma área estrutural como finanças. Estrutural é as emoções dali. Que as nossas finanças é isso, é o prazer das nossas emoções. Ter dinheiro, comprar o que a gente quer, conquistar, pagar as contas. Mas a família é fundamental. Família destruída é sofrimento emocional. É sofrimento na alma, é sofrimento do espírito, é perturbações interiores que vêm, que são muito graves. As crianças sofrem quando começam os problemas familiares logo cedo e carregam para o resto da vida, o que o dinheiro não consegue reverter às vezes. Então, estamos entrando numa batalha espiritual. Tamanha importância, porque quando a vida financeira, a estrutura, vamos imaginar que aqui começa um terremoto, balançar as paredes. O que você faz, Eduardo? Corre. Segue as plaquinhas aí, porque começou a balançar a estrutura. Eu não sei até que ponto os meus alicerces vão suportar. E a casa pode cair. Então, antes de cair, eu já compro. Então, essa é a minha área financeira. Às vezes balança, porque como não está bem a nossa prosperidade nas conquistas, aí emocionalmente a gente se sente aflito. E parece que não vai afetando as nossas estruturas. Porque se eu ficar balançando esse prédio, o alicerce pode se comprometer, né? Se eu ficar batendo aqui, dependendo do que eu ficar batendo aqui, pode comprometer o alicerce. Ou colocar, construir, né? Como diziam alguns vídeos, muito mais do que o alicerce foi projetado para suportar. Vai cair. Então tem coisas que são fundamentos, tem coisas que são a lição estruturais, são emoções. É isso que são na parte emocional. E o inimigo, ele é muito esperto, ele sabe das coisas. E ele não vai vir com você para lutar com você com armas carnais. Primeiro, porque ele não é carne, ele é espírito. Sabe qual é a vantagem dele? Eu não tenho mimimi, eu não tenho choradeira, eu não tenho dó de ninguém, de nada, eu não sinto nada. Eu só faço aquilo que eu quero fazer e vou para cima e faço. E nós não, a gente vai muito dentro daquilo. Se eu sinto ou não sinto. Se estou bem, eu vou. Se não estou bem, não faço. Se eu estou bem, eu ajudo. Se não estou bem, eu não ajudo. Se ela me agrada, a gente faz as coisas movido por um sentir dos pensamentos, as emoções. O inimigo não brinca. Ela não desce esse negocinho, ficar sentado no meio do caminho. Oh Deus, porque isso está acontecendo só comigo. Só com você, eu vou trazer mais uns 20 milhões aí para você, que tem gente ainda pior que você, com sofrimento nessa terra. Mas daí você toma uma posição. Josué estava lá no meio do caminho. Moisés morreu. Moisés morreu, e agora? Na verdade, Josué estava tão pressionado emocionalmente, aquela mente no pensamento carnal. Por quê? Porque o povo não dava o crédito para ele como dava para Moisés. E agora é igual o pastor da igreja, morreu o pastor e agora? Aí vai ficar um pastor aqui que vocês não achavam ele tão espiritual, né? Mas é ele que vai cuidar da igreja. Imagina a pressão sobre esse cara. Dizer, pô, eu não tenho aquela visão do pastor lá, né? Mas agora eu tenho que assumir, tenho que cuidar desse povo. A pressão que Josué sofreu fez ele sentar à beira do caminho e Moisés, faz falta agora, o que eu vou fazer? Esse povo não acredita nem que eu sou profeta, nem que eu sou de Deus. Tem uns que falam mal de mim aqui. Como eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Então, as emoções. As emoções faz sentar, o sentido dos pensamentos nos faz sentar. Mas quando Deus falou com ele, o Espírito Santo levanta-te, Josué. Eu tenho algo para tratar com você. Você não sabia que você é o sucessor? Não foi isso que foi determinado por Moisés, na minha palavra, quando eu orei, quando eu orei por você. Então você está capacitado. E agora a história não é mais com Moisés que morreu, a história é com você. É você que vai escrever a sua vida, a sua história. Eu escrevo a minha história com Deus, e você vai escrever a sua história com Deus. O que papai foi, o que mamãe foi, já foi. Agora é você o papai, é você a mamãe. É você que tem que seguir e escrever a sua história. E não ficar sentado, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio, porque meu cachorro, porque eles me rejeitaram.
rejeitaram, porque não se importaram, porque fizeram tudo errado comigo. Não. O Senhor disse: levanta, Josué. Moisés já foi. Mas você, eu quero usar para mostrar o meu poder. Põe-te de pé. E se pôr de pé é subjugar as emoções, colocar as emoções de lado, né? Dizendo: não tem emoção, você vai virar, não tem emoção. Não se trata de negar as suas emoções, mas de sujeitá-las à palavra de Deus. Se o Senhor diz: você consegue, as minhas emoções vão dizer: será? Eu digo: não me importa o que você pensa, porque a fé que a Bíblia ensina não depende de circunstâncias, não depende do que nós achamos das coisas. A fé que a Bíblia ensina é o crer no invisível, crer naquilo que é possível a Deus, ainda que seja impossível para nós. E é nessa fé, ó alma, ó emoções, que eu estou baseado agora, que eu estou de pé. Isso é o espírito humano, tá? Diante de Deus. Ele põe a palavra para dentro, duas mentes você tem, carnal e espiritual, o espírito humano. E essa mente do espírito humano deseja a Deus, mas a mente carnal, que é a alma, ela deseja as emoções, os prazeres da vida e as suas conquistas, os seus benefícios. Mas o espírito do homem, a Bíblia diz, ele clama por Deus. A mente, a segunda mente do espírito, que é o espírito humano, clama por Deus. E ele deseja a Deus. E quando ele se põe de pé, Jesus disse: a carne é fraca, a alma é fraca, as emoções é fraca, mas o espírito está pronto. Quer dizer, o espírito do homem está pronto. Se ele se posicionar, decidir: alma, não vou dar crédito a você, eu vou dar crédito à palavra. Então você começa a ficar de pé e se movimentar, não mais pelo que você acha ou que as pessoas acham. Você começa a se movimentar pela palavra, pelo que a palavra diz que eu posso, pelo que a palavra diz que eu sou, pelo que a palavra diz do amor de Deus por mim, pelo cuidado dele, pelo que a palavra diz sobre viver pela fé. E aí você está de pé, foi o que Josué disse. Aí Deus põe aqui de pé, e agora tenha ânimo, Josué. Não fique aí não, ânimo, busque forças agora, porque você foi o escolhido. Agora comece a buscar. Ele diz: e qual foi o conselho que Deus deu a ele para ele fortalecer a alma dele, o espírito dele se encher? A primeira coisa que ele disse: pegue esta lei e decore. Pode olhar lá em Josué no capítulo 1. Pegue esta lei e decore. Escreva nas paredes. Lá eu fiz aí para você. Escreva no teto, no chão. Escreva, coma, engula, faça o que for preciso, mas leia e decore isso, porque você vai precisar da minha palavra. E se você fizer isso, ter a tua vida cheia da palavra, então você estará pronto para onde você for, qualquer circunstância, prosperar, porque você vai saber o que usar através da palavra dentro de você. A fé vem pelo ouvir da palavra. Então, pela fé que você vai ter, por causa do conhecimento da palavra, que Deus pensa a respeito das coisas, que a palavra diz sobre as coisas. Então, se Deus está falando, creia, a enfermidade, creia, Jesus veio para curar, levou sobre si nossas enfermidades, quer dizer, nos deu condição de curar as doenças da alma, né? As depressões, nos deu condição de curar as doenças físicas. Ele deu o nome dele, disse: ele deu o nome, vocês vão expulsar demônios, vão curar doentes enfermos. Então vocês estão numa posição de fé. E ele disse: o ânimo de Josué começaria a se renovar pelo conhecimento da palavra. Vamos lá, Josué, enche-se da palavra. Por quê? Porque o Espírito de Deus ia se mover sobre ele. E se o Espírito de Deus ia se mover sobre nós e encontra emoções, choradeira, ele não vai falar nada, ele não vai conseguir, porque a sua mente vai estar cheia de inquietações: o que eu tenho para comer, o que eu não tenho, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que fazer, e não tem como ouvir o Espírito Santo, porque você está inchado, cheio de pensamentos que não tem nada a ver com Deus, tem a ver apenas com você. Então comece a se encher da palavra e pôr ela como prioridade diante das situações. Eu creio que Deus pode. Está difícil, mas Deus está comigo. Mas Deus está comigo, não estou sozinho. Ele disse para Josué lá mesmo: em tudo que você fizer vai prosperar, eu não te abandonarei e nem te desampararei. Então você diz: Deus não me desamparará, é a palavra dele. Nós olhamos no domingo passado e falamos sobre isso, quando Jesus se deparou com as investidas, dos ataques de Satanás. O que ele disse?
Qual foi a contra-ataque de Jesus? Está escrito. Jesus viveu a infância inteira lá, buscando conhecimento, indo até mesmo os templos, buscando conhecimentos no templo, lendo as escrituras junto com aqueles homens religiosos da época, mas se enchendo da palavra, porque ele sabia que haveria um momento do ataque, e o momento do ataque do inimigo, eles tinham que estar com o espírito dele pronto, e o espírito do homem está pronto quando ele está cheio da palavra de Deus, porque ele está na posição de fé. É só mudar F, né? Tirar o F e colocar o P. Fé, estar de pé. Ele está de pé, está pronto, porque ele conhece a palavra, o que Deus pensa a respeito das coisas que ele precisa crer. Então, minha esperança, eu creio que Deus prospera na palavra. Ele suprirá as minhas necessidades. A minha vida, em nome de Jesus, eu posso ser curado. Em nome de Jesus, os demônios podem sair. Em nome de Jesus, Deus quer a família saudável. Deus está com a família, aquele que abençoa sua família. Deus está com você. Toma posse da palavra e começa a usá-la como um contra-ataque contra o diabo. Então o diabo vem apertar, jogar as suas setas para agitar as suas emoções, e de ver você aumentar aquela chama de Satanás nas suas emoções, você apaga ela com a palavra de Deus. Você apaga ela dizendo: a palavra de Deus está escrito. Não é isso que Jesus falou? Está escrito. Segundo Coríntios 10, 4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, não são naturais. Não há enfrentar propósitos como esse, de família, de finanças, achando que é como o mundo resolve, na corrupção, na ganância, no trabalhar 24 horas igual um escravo. Não, é no poder de Deus. Ele disse, segundo Coríntios 10, 4, são as armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruir os falsos ideias. E Hebreus 10, 23, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Hebreus 10, 23, guardemos firmemente, fique firme, professando, quando diz professando, declarando aquilo que você crê na palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. É o que mais a gente consegue lembrar. Mas tem outros que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Tudo posso. E você vai tomando posse da palavra, você confessa diante do problema, é onde você mais tem que declarar os versículos que você lê. Se você não lembra, passa os versículos que você anotou outro dia e começa a declarar: Senhor, tu estás comigo, eu não estou sozinho. Jesus disse: eu não estou órfão. Ele disse: eu não vos deixarei órfão, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estou com você. Então Jesus está comigo. Você está dizendo para o mundo espiritual: está escrito. E é assim que Jesus contra-atacou contra o diabo, as chamas inflamadas de Satanás para inflamar as nossas emoções, para nos abaixar, para nos humilhar, para nos fazer paralisar no meio do caminho. Então apague essa chama com o contra-ataque que Jesus ensinou. Ele estava cheio da palavra, por isso ele disse: está escrita, porque ele sabia o que estava escrito. Ele não ia dizer o que ele não sabia. Ele falou o que ele sabia que estava escrito. Faça esse pão virar, essa pedra virar pão. Nem só do pão vive o homem, está escrito. E Satanás vazou. Quando esse cara não adianta. Essa mulher também não adianta. Está cheio de problemas, na mente dele está voltado para Deus. Está voltado para a palavra, no que ele crê na palavra. Não tem jeito, ninguém vai conseguir impedir essa pessoa. Então eles recuam, por isso na nossa guarda está levantada. Oração, jejum, palavra. O inimigo recua, não tem jeito. Então no momento mais difícil, você não tem que se afastar da palavra, porque ele não aguenta mais, nem da sua oração, porque aí que você tem que ir na direção. Porque primeiro a sua guerra não é física, ela é espiritual. E esse foi o erro de Jó. Talvez você podemos dizer que um erro foi achar que a guerra dele era física. Eu sou exército, por que está acontecendo isso? Eu estou fazendo tudo certinho, Deus. Mas não se tratava de uma batalha física. Aconteceu primeiro lá no mundo espiritual.
Satanás foi lá para tentar falar para Deus: eu quero tentar, eu quero provar para você que você está errado, Deus. Foi uma batalha espiritual lá. Só que Deus sabia que ele ia frustrar, Satanás não ia vencer, não ia conseguir. Mas ele veio diante de Jó. Deus permitiu, e ele veio para o mundo físico causar dano a Jó. O ataque veio. Então esteja pronto, as suas armas são espirituais. E ele diz aqui em Hebreus: confesse, declare a palavra. Diante dos problemas você tem que buscar orar. É mesmo que não tenho mais palavras, eu não sei o que falar sobre isso, de tanta dor que eu sinto. Vocês não sabem o que eu passo, irmãos, mas eu passei dores, angústias também profundas, esses meses atrás mesmo, de problemas familiares, joelho no chão. Senhor, Tu és a minha paz e a minha alegria. Senhor, entra nessa causa, nessa casa, entra na vida dessa minha filha. Senhor, consola, Senhor. E orando aqui a semana inteira, onde dava menos vontade de vir, aí que eu vim aqui abrir a igreja, já faz umas 2, 3 semanas orando, e em casa orando, pegando as fotos, ungindo e declarando: Jeová de si, Tu és a minha bandeira. E Deus já inverteu as situações, porque eu não vou na contramão de Deus, eu vou na contramão do diabo. Oração, jejum, palavra é contramão contra o diabo. E é contra o diabo que você tem que lutar, não é contra Deus. Eu falo muito isso há muitos anos: não põe a Deus na parede, põe o diabo. Não, se você não fizer, não vou mais dizer. Não, diabo, você vai ter que sair, porque você não vai conseguir, você vai ter que sair dessa casa, você vai ter que sair dessa finança. Põe o diabo na parede e manda ele embora, mas não Deus. Se posicione espiritualmente. Olha só o que diz a palavra de Joel 3:10: forjai as vossas espadas, das regas, tire a espada da bainha, dos vossos arados, e lanças das vossas podereiras. Diga o fraco: eu sou forte. Por isso que Hebreus está dizendo: professe, declare a palavra no momento da sua guerra. Ore e jejum, mas declare a palavra. Eu mando muito para vocês orando a palavra, porque versículos, fale alto, fale para você ouvir, fale para o mundo espiritual ouvir, mas fale, declare com crença, com crer, com confiar naquela palavra de Deus, não aleatoriamente como um papagaio. Fale com fé. Eu estou entendendo isso. Isso quer dizer isso, em nome de Jesus eu vou viver essas bênçãos do Senhor. Declare a palavra. Ele disse: diga ao fraco, sou forte. Ele não disse: se o fraco sentir a minha presença, então diga eu sou forte. Ele disse: não, diga ao fraco. Já começa na tua boca o mover de Deus. Fale, ordene o vale de ossos secos. Diga aos ossos, profeta, fale para eles, tomem forma. Venham a carne, vai dando forma, venham os ossos se juntem. E o barulho começou. Tudo começa pela palavra. Porque Jesus disse que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. E se teu espírito, que é a vontade, o desejo que é o coração é pleno, mas se teu espírito não está com o cheiro da vontade gerado pela alma, pela palavra de Deus, você não consegue exercitar a sua fé. Você não consegue ver o poder de Deus se manifestar, porque você vai humanamente lutar e não espiritualmente. Então, diga ao fraco. É diante da fraqueza que você se põe a pronunciar a palavra. É diante da fraqueza, das tribulações, é que você se põe de joelho. E é aí que você vai na contramão do diabo para vencer. Em nome de Jesus. Só mais um pouquinho. Jesus em Lucas 4:1 disse: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. Versículo 1 de Lucas 4. Jesus no deserto. No final de estar no deserto, jejuando, orando, mas a Bíblia diz: no final ele sentiu fome. Acabou o ciclo do propósito e ele sentiu fome. E por algum motivo Satanás percebeu que fome é questão humana, é questão da natureza humana. E ele falou: agora é a hora de eu me apresentar. Quando ele estava em jejum, oração,
chegar nem perto. Qual o diabo para chegar perto de um homem ou uma mulher de Deus que jejua, que clama de jejum e oração pelas suas causas todos os dias ou toda semana, não sei. O diabo não fica perto não, mas ele espera as emoções começarem a falar. E quando ele viu Jesus, fome é coisa do homem, aqui está o homem Jesus, então agora vamos para cima, fome. Aí ele já vê o café, manda ali, você sabe que você pode. Eu disse, não, eu só vou ver você quer, não tem nada. Você quer que eu mostre que eu sou melhor que Deus para resolver? Eu vim com a vontade de Deus para fazer, e não é a minha vontade. Eu não vou mandar isso aqui virar bom, porque não é a vontade de Deus. Ele vai suprir de outra forma, então não vou fazer isso, diabo, porque está escrito, nem só de pão o homem vive. Dá para entender? Então Satanás se apresenta geralmente primeiro para confrontar as suas estruturas, quer abalar um prédio, não quer. Ele não vem muitas vezes direto no fundamento, muitas vezes ele começa nas estruturas, balançando suas emoções de alguma forma. Às vezes você está bem, mas aí o filho faz algo que te entristece, ou o marido, ou a esposa, e abala suas emoções. É ali que começa a guerra. Dá para entender? E nas emoções que a gente começa a ter que estar atento. Qual a mente que eu estou usando? Identifique. É a mente carnal, né? Porque eu não paro de reclamar, eu não paro de amaldiçoar, eu não paro de falar mal das coisas, eu não paro de ficar preocupado, já estou preocupado, não peraí, essa mente carnal. E as minhas emoções estão falando mais alto. Então vamos descer agora para o vale e vamos lutar com a batalha espiritual agora. Então vá para o que é espiritual: oração, palavra, jejum, consagração. E você vai começar a pensar diferente, como diz lá em Coríntios 10:4, dizendo: você vai destruir fortalezas, falsas ideias que se misturam às suas emoções para dizer que aquilo não tem mais jeito, ou dizer como é difícil, isso não vai mudar. Falsas ideias, porque Deus não disse isso não, pois muitas vezes os seus pensamentos, suas próprias vontades, com o dedinho de Satanás ali, atacando as suas estruturas emocionais. Então reaja, em nome de Jesus, diga não. Eu sei que aquele diabo, ele sabe aonde atacar, é onde quando as suas emoções começam a florar, mas você não pode deixar ele prevalecer. Só que para Satanás recuar, você tem que estar cheio do poder de Deus pela oração e jejum, mas com a palavra afinada na sua boca. Diga ao fraco, sou forte, é dizer, a palavra de Deus diante das suas batalhas, consagrado em oração, mas falando todos os dias, declarando o poder da palavra de Deus ao seu favor. E o diabo vai recuar, mas ele vem atacar primeiro as suas estruturas. Depois eu estou dizendo assim, destacando o fato de dizer que Jesus teve fome, aí o diabo apareceu, porque ele sabia que aquilo era emoção, que aquilo era necessidade natural, por isso que ele veio tentar. A resposta de Jesus diante do pão foi desapego das coisas materiais, necessidades básicas, o pão representava. A resposta de Jesus veio demonstrar a fidelidade a Deus através da adoração unicamente a Deus, no versículo 8, né, Lucas 4, onde ele disse para Jesus: logo se diante de mim te darei os reinos. Jesus disse: não, adorarás apenas ao Senhor. E a resposta de Jesus demonstrou confiança, não questionar a Deus, tentar a Deus, ficar provocando: você está comigo, faz Deus, você não faz, se Deus não fizer, eu não para, pois é. Crê, confia nele. A Bíblia diz que ele tudo fará. Entrega a ele o teu caminho, entregar é colocar para ele. Ele está aqui, Senhor, eu não tenho como resolver isso, eu tente diante disso, está nas tuas mãos, Pai. Lembra-te disso, me ajude. E se humilhar e quebrantar, e o socorro de Deus virá, porque ele diz: perto está o Senhor daquele que tem coração quebrantado, coração que se humilha e depende de Deus. O poder de Deus vai nos socorrer. Então não fique tentando a Deus, provocando Deus: se não mudar eu não vou, se não fizer eu não vou. E não, faça primeiro para Deus, confia nele e você vai ver o que Deus faz, em nome de Jesus. Vamos lá então rapidamente, Jó capítulo 1, começou agora a palavra, brincadeira,
Jó capítulo 1, versículo 13. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete na casa do seu irmão mais velho, versículo 14, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: nós estávamos orando, está você, ó, e nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas, estavam pastando ali perto. De repente, olha o que fez, de repente apareceu um ladrão. Os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados. Aí disse o empregado de Jó: e só eu consegui escapar. Sempre tem mensageiro de Jó para dizer coisa ruim que aconteceu. Sempre vai ter um que vai escapar, né? Ó, não é por nada não quero, né? Não tem nada a ver com a sua vida, mas tá uma desgraça, hein? Sempre mensageiro de Jó sempre sobrevive nesse mundo, né? Para trazer má notícia para você. E ele diz: eles mataram a espada, mas só eu fiquei. Que interessante, só ele ficou. E versículo 16: enquanto este ainda estava falando, veio um outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas dos pastores. Só eu consegui escapar para trazer notícias. Olha o que ele diz. O que os caras fizeram primeiro? O ladrão veio e pegou o quê? As jumentas. E depois aconteceu o quê? Raios e trovões. Veio sobre aquele rebanho ali e matou as ovelhas. Este é um exemplo de um primeiro ataque de Satanás. Como o homem gosta de riqueza, né? A gente gosta de conforto, né, Dani? Uma caminha, uma casona com piscina, ou a gente gosta de coisa boa, comer do melhor, não tem preocupação. Quando a gente tem dinheiro no banco guardado, é uma delícia, né? Porque a gente nem pensa qual é o preço, paga ele, está tudo certo, não nem discutir o preço com você, coisa de rico. Não tem desgaste de querer dar baixo, por exemplo, nem todo mundo, mas a grande parte não discutir com você, para logo sair, está tudo certo, você vive bem. Eu quero comprar isso, então vou comprar. É gostoso, né? O homem gosta. Satanás é inferno. Ele olhou do céu, Deus disse: vai lá, pode tocar tudo que é dele. E a primeira coisa que ele veio tocar não foi nos fundamentos, não foi na família, não foi na saúde. Primeiro ele vem tocando em áreas que abalam emocionalmente as pessoas, as estruturas. É no campo que eu chamo estrutural. É ali que ele começa a batalha, mexendo aqui, filho, fazendo o filho tomar decisões erradas, tocando e aqui está demonstrando as jumentas como a provisão. Porque os jumentos eram usados para transportar bens, para ajudar no ajuntamento das riquezas, lá e buscar material, tá? Porque o jumento é um bicho forte, né? Para carregar cargas. Então busca ouro, traz ouro, vai para cá, junta. Então a nossa provisão, onde nós temos o emprego, é a provisão, por exemplo. E ali está a nossa jumenta, que carrega os bens que a gente precisa. É de lá que vem o seu pão, que vem ali para você abençoar, você pagar as contas de casa. A jumentinha está lá. E você sabe, eu vou, dia 1, dia 30 eu volto com ela, né? Com o meu dinheiro no bolso, que é um 30 quilos de trabalho. E a nossa vida financeira, nossa provisão, de várias das formas, Satanás olha para dizer: vamos começar a falar. Começa a agir primeiro nas emoções. Manda aí os filhos começar a dar problema. Manda o marido começar a gastar demais. O marido gasta, né? Mas a mulher ganha. Mulher consegue ganhar, mais gasto. E começa os gastos, os desperdícios, e começa filho dar prejuízo, e começa carro quebrar, e começa os roubinhos, o inimigo está mirando as provisões, está tentando matar a sua jumenta. Ele está tentando paralisar ela, ele quer matar, quer impedir que a sua provisão continue chegando. Aí começa o inimigo. Então você tem que abençoar o seu trabalho, você tem que abençoar o seu salário.
Aí eu disse quase agora sobre a oferta específica, como dízimo, como oferta, traz, abençoa aquilo que é seu, abençoa o teu trabalho, abençoa a tua provisão diante de Deus. Chegou, ele está diante do teu altar, o memorial, e abençoa. E você começa a abençoar com as suas palavras, declarando a palavra de Deus sobre a sua vida financeira, orando por ela, orando pelos seus patrões, orando pelos seus amigos de trabalho, orando pela empresa, para que ela não quebre, para que ela tenha prosperidade, porque se a empresa prospera, o seu salário está garantido, sua provisão está garantida, a sua jumenta não vai morrer. Mas Satanás vem para cima, foi o que ele fez, né? Opa, vai lá, pega aquela jumenta, rouba lá, desempregado, hein? Tanta gente para mandar embora, justamente a pessoa que mais faz a coisa certa é ele. Aí começa onde? O inimigo põe uma ideia: você sempre chegou no horário, o outro chega atrasado lá. Acho que você tem o mesmo direito, já que o chefe não faz nada com ele. Chega um dia atrasado, aí tem umas ideias malucas, né? Tem algumas pessoas. Aí ele vê outra coisa errada e acha que, já que ele não corrige, então, quando ele vir, eu falo para ele. O outro chega, você não fala nada. Aí começa a praticar o mesmo erro, roubando, porque quando você não trabalha o que você assinou no contrato, você está roubando de uma certa forma. Aí você vem, chega atrasado, o chefe olha para você, você está, Deus do céu, você deixou, você vai cobrar o quê? Porque ele é seu coleguinha, aí você começa a discutir com o chefe. Só que se o outro é mais coleguinha do que ele, do que você com o chefe, num dia vai ter um corte na empresa, sabe que Satanás vai falar para o seu chefe: olha lá, pega ele, porque ele vai na igreja, ele tinha que dar exemplo, ensina ele que quem vai na igreja tem que dar o exemplo. Aí manda quem embora no dia do corte, o cara que mais faz a coisa certa, mas ele resolveu falhar, é um ponto, ele está sendo vigiado. Eu estava um dia no exército, servindo um tempo, não era moleque, e eu estava já cheio do Espírito Santo, orando, buscando a Deus, e de repente eu percebi, decorrer do exército, acabou me dispensando, só que antes de me dispensar, eles me insistiram de eu ficar lá para seguir carreira. Eu vou seguir carreira assim. Carreira daqui, eu vou correr daqui, porque isso aqui não tem nada para mim não. Tanto que eu orei, eu até pensei que o cara tinha um outro dia, não, tem alguma coisinha aqui, você pode virar isso, virar aquilo no futuro. Aí Deus me deu um sonho, né? Eu estava ativo no ministério, minha vida no altar, já fazendo a obra de Deus. E aí veio uma visão lá que o cara ia me matando, e eu vi um sargento com mais endemoniado que tinha no quartel, e ele dava um tiro no meu peito, e aquilo me insultou, mas quando acordei eu disse: nada vai acontecer. Mas isso é para você entender o que você vai passar de angústias, porque você está no lugar errado. Eu falei: não, Deus, não quero isso para mim não quero essas coisas de guerra comigo, não derramar sangue, ela ficar preparada, quero me preparar para outra guerra, outro ambiente. E comecei a orar isso aí. Mas aí um sargento veio e me disse que eu procurei fazer as coisas certas. Um dia, quando estava indo, Deus se despedir de mim, apertar minha mão e disse: parabéns aí, isso eu guardei, porque era um cara que nunca conversava comigo. Poucas vezes eu vi ele. Ele disse: eu te observei durante toda a sua parte aqui, enquanto você estava aqui. Aí eu fiquei até com medo, porque o cara estava me olhando, nunca falou comigo, só vi ele passando. Mas eu te observei e você está de parabéns. Você não foi na conversa dos caras, você não se envolveu na bagunça quando eles queriam, você não saiu dando problema, não teve nenhum problema com a sua disciplina. Muito parabéns pela sua disciplina, porque eu vi o Espírito Santo. Eu não seguia o que me propôs no plano, era muita proposta do inimigo para me envolver em coisa errada, mas eu não me envolvia porque o Espírito dizia: isso não agrada a Deus, e eu me afastava. Mas alguém estava me observando e eu não sabia. Dá para entender? Alguém humano te observa, quanto mais o diabo, como um leão que está rodeando a vida dos servos de Deus. Ele não pode atacar, tá bom, ele fica só de longe, esperando, deixa ele ter fome e não chega junto.
Quando as emoções, plum, não aguento mais, vamos para cima, porque agora as emoções estão falando, a mente carnal está falando, e nós vamos para cima. Então cuidado, ele veio primeiro abalar as suas estruturas. Então aquele que você foi imitar de fazer a coisa errada na empresa, talvez pode ter certeza, como você é um irmão, você vai ser diferenciado por Satanás. Você é um irmão em Cristo, manda ele primeiro ir embora, vai aumentar o ódio do seu chefe contra você, porque é uma questão espiritual. Primeiro, não é uma questão física. Ele quer minar a sua provisão, quando não quebrar aquela empresa, fazer com que aquela empresa fale, porque ali você está prosperando. Então vamos tentar falir isso aqui, para que ele perca a provisão, aí perde um salário, tem um cargo muito grande e não consegue mais emprego depois. Começa ali os conflitos emocionais, pela falta de provisão, muitas vezes dentro de casa. Estou errado na vida financeira. Onde falta o dinheiro é complicado, às vezes para pagar as contas, pagar comida, pagar os filhos cobrem, mulher cobre, esposo cobra, e aí fica um problema dentro da família. Mas isso ainda não é o fundamento, porque ele pode arrumar um emprego a qualquer momento. Isso é estrutural, é apenas um campo emocional. A batalha, o conflito, as angústias ainda tem um fundamental. Mas entenda o que Deus está nos ensinando. Então o inimigo veio e tacou o gelinho primeiro, a jumentinha, e em seguida veio o raio e destruiu. E aí o raio, como que fica? Os acasos, né? É complicado esses acasos. Às vezes o carro está bom, de repente, passa num buraco. E o carro com amortecedor, mas não sei, estourou o amortecedor de uma forma que até o PT tocou, como você conseguiu. Eu não sei. Ou quando não começa a dar uns problemas no carro. Quando não começa a acontecer coisas, ou então um ônibus, um bêbado, vem desgovernado, tanto posso mesmo bater lá para onde você está. Tantas coisas acontecem que eu chamo do acaso da vida, mas muitas vezes o acaso está movido pela mão de Deus, ou está movido pela mão de Satanás também, que ele vai causar dano. Então ele fez, porque a Bíblia diz que Satanás tem poderes, Lúcifer tem poderes, e ele disse que ele faz descer fogo do céu se precisar para enganar você, dizer: olha, eu sou Jesus, olha o que eu faço. A Bíblia diz isso, para enganar. Então ele tem os seus poderes para causar dano. Eu ouvi um feiticeiro, um ex-feiticeiro do mundo, eu não lembro o nome dele, do Brasil, quer dizer, ele deu testemunho. Uma das coisas que ele falou: quando alguém me chateava, eu já sabia que eu podia invocar vários tipos de demônios. Ele tinha umas placas de bronze implantado dentro da coxa, no joelho, na batata, na perna, e ali era uma simbologia. Quando ele fazia os sinais, os demônios vinham e destruíam aquelas pessoas que eles podiam tocar. Um cara passou, jogou água nele. Eu vi do homem, eu vi pessoalmente, eu testemunho na igreja. E passou a água e jogou nele a água. Ele estava na Mercedes dele, desceu para o carro, passou, jogou a água nele. Ele olhou, ficou com tanto ódio que ele falou: invoca o tal fulano e cicrano, que eram os capetas dele lá. E disse para esse demônio: quero ele morto no 7º poste. E o cara não foi o carro. E sabe o que ele fez? Ele foi lá no 7º poste, abriu a cabeça do cara e comeu o cérebro dele. É uma coisa do inferno. É porque ele disse: eu não me via como um ser humano, eu me via como um próprio demônio. Quer dizer, Satanás usa as suas forças, que a gente pensa que o acaso, não o acaso. Ele por acaso bateu, perdeu o controle. Nem sempre. O acaso foi o acaso apenas natural das coisas. Às vezes há interferências espirituais naquilo. Assim como Deus move para nos ajudar, Satanás também se organiza para lutar e destruir o povo de Deus. Então há uma batalha no mundo espiritual entre o mal e o bem. E o acaso, Satanás também tem as suas forças. Não contra os ungidos de Deus. Isso não. Por isso o negócio está com medo de macumba. Não, você fala: não, eu macumba. Quem tem que ter medo de nós é os macumbeiros, porque Jesus é rei. Ele está sobre todos. O sacrifício de Jesus na cruz é o maior de todos. Então eles aqui não podem mexer com a gente, porque Jesus tem ciúmes de nós, porque Deus tem ciúmes de nós. E muitas vezes, quando estamos na presença de Deus, eles que têm que tomar cuidado.
Porque dependendo do que Satanás pôr no coração deles, pode se inverter contra ele mesmo a maldição. E ele sofrer dano porque afrontou Deus na minha vida. Eles têm que tomar cuidado. Não estou dizendo para você ficar com medo, porque os ungidos de Deus, aqueles que servem a Deus, que têm a sua vida no altar com Deus, com a sua fé, o inimigo não toca, a Bíblia diz. Mas aqueles que vivem pecando, está lá em Pedro, ele diz: o inimigo toca. Ele onde tem uma brechinha, o inimigo consegue a oportunidade. Aí encontra uma pessoa desprovida da vida com Cristo, da marca do sangue de Jesus, facilmente esses feiticeiros fazem lá os seus sinais, irmão. E aí os demônios vão lá e conseguem executar. Por quê? Porque não tem anjos lá. Porque não tem fé lá envolvida. Porque não tem pessoa com Cristo, com a sua vida no altar. A sua vida marcada pelo sangue de Jesus. Aí eles conseguem executar e matar uma pessoa, velho. Então, o acaso ele tem que ser visto não apenas como coincidência, mas há casos que Deus está por trás disso governo, e há casos que o diabo é que está por trás disso governo, para destruir. Então, nós vimos que veio o raio e destruiu as ovelhas. De novo, Satanás produzindo destruição na provisão. Então, às vezes, aquele cartório já aconteceu de orar e a coisa não voltar a funcionar, né? Entendeu? Teve experiência. Não lembro aquele dia, mas já teve coisa que aconteceu com a gente. É possível que voltar a funcionar. Você orar, está quebrado, mas como quebrou? Não teve problema nenhum, tem que cantar de vez. Aí daqui a pouco só ser o nome de Jesus. Se tem demônio querendo me impedir, Senhor, de eu ir nesse lugar, ou ir para a igreja, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Que esses espíritos que podem estar causando esse problema saiam em nome de Jesus. Primeiro você trata com o que é espiritual, e depois você leva no mecânico para ver. Aí o mecânico vai dizer: não tem nada aqui, como ele falou para mim. Não tem problema, não. Quer dizer que o mecânico vai olhar e não tem nada, não, mas não parou lá, não quis funcionar, não, mas não tem nada aqui, mas está funcionando. Então são acasos que a gente tem que entender que estamos envolvidos no mundo espiritual. E não podemos primeiro confrontar o mundo espiritual porque é carnal. Temos que confrontar com as coisas espirituais. Então primeiro põe a Deus na frente, põe as coisas espirituais na frente, põe a fé, põe a oração, põe o jejum, põe a palavra de Deus na frente para combater o diabo, e não a sua lógica humana. Ah, carro, não sei, pode ser que seja, pode ser que seja. Ore, abençoe teu carro, abençoe teus bens, abençoe teu trabalho. O chefe está assim, eu vou orar por ele. Pode ser o diabo com seus acasos movendo para destruir aquele setor, destruir aquela empresa, porque sabe que ali está a tua jumentinha, a tua provisão. E ele vem com poder, muitas vezes, sobrenatural para causar destruição, para roubar. Ele sabe que afetando a sua provisão, ele vai conseguir mexer nas suas estruturas emocionais, abalando a estrutura bastante tempo. Pode ser que o alicerce não aguente, família não aguente, saúde não aguente, e você perde a sua fé, ou é destruído completamente. A coisa é séria, irmão. A batalha não é brincadeira, é séria. Então leve a sério a palavra de Deus. Vamos lá para a gente finalizar. João capítulo 17. Outra investiga, o segundo ataque de Satanás nas estruturas. A primeira estrutura é a provisão, que ele vem atacar na área emocional através da provisão. E a segundo ataque em outra área, que ele vem nas estruturas emocionais, com um propósito. Veja só o que diz em João 17: enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram, e levaram os camelos, e eles mataram a espada os empregados, e de novo só eu escapei para trazer a notícia. Esses fofoqueiros sobrevivem, né? Os caras vivem muitos anos, mas para trazer mal notícia, o diabo está ali dentro. Não, o diabo fala: deixa ele vivo. Tem gente que é interessante para Deus, cai o ar, cai o prédio, cai tudo, mas só o cara que gosta de falar as coisas ruins sobrevive. É igual às vezes na rua, polícia, traficante, o cara matou, ele dá um tiro, mata um trabalhador e morre na hora com um tiro.
Estou dizendo que ele tem que morrer, não, pelo amor de Deus. Ele é um ser humano. E Deus quer que ele se salve. Mas é interessante, parece que o inimigo dá um jeito. Eles mesmos falam lá quando é envolvido com feitiçaria. Eles falam: não, meu corpo é fechado, ele me protege pelo Exu. Eles falam isso aí, alguns deles. Quer dizer, há uma batalha, há um interesse do diabo de preservá-lo para continuar na destruição na vida das pessoas, através de tráfico, de roubo, de uma série de coisas. Então o inimigo veio novamente para atacar. E ele foi agora sobre os camelos. A jumentinha já atacou, as ovelhinhas já atacou a provisão. Ele disse: agora nós temos que fazer o segundo passo na área estrutural dele e dela. Vamos agora atacar os camelos. Não é os camelos, não é? É os camelos. Vamos atacar os camelos. E o que representava o camelo? Deslocamento, resistência. Então os camelos representavam a força, a resiliência diante dos problemas. Não, eu estou desempregado, mas Deus vai me dar um emprego, eu vou continuar levando o currículo, eu vou fazer, eu vou montar meu negócio. Não, está meio em crise aí, mas eu vou vender a minha roupa ainda. Tem o pastor Hélio lá, tem a pastora Rita, vai comprar, eu vou orar a Deus. Ele está tendo resiliência, ele está andando. E está crendo que ele vai conseguir recuperar. E depois eu vou conseguir um novo emprego. Eu vou sobrevivendo aqui e vou conseguir um novo emprego. Com pouca água, pouco recurso que ele tem, ele consegue sobreviver ainda até reconquistar aquilo que ele foi tocado. O emprego dele, por exemplo. Então o caminho é assim, tem resistência. Com pouca água ele vive não sei quantos dias ainda, ele continua andando no deserto. Por isso que os caras gostam dos camelos para isso. Porque não se trata de provisão, mas se trata de chegar em lugares de mobilidade, de poder atingir locais, talvez para negócios, para fazer as coisas acontecerem. Então Satanás diz o seguinte: nós demos uma porrada e roubamos o recurso, tiramos a provisão. Mas ele é um cara de fé, ele não vai ficar prostrado, ele vai se levantar. Então ele tem que dar uma pancada mais certa nas emoções dele. Aí ele vem tentar o que? Paralisar você. Aí entra alguns pensamentos tentando colocar a incapacidade. Ele começa a trazer pessoas para amaldiçoar, começa a trazer empecilhos para dizer que você não é capaz, começa a pôr obstáculos na sua vida, trazer problemas de saúde que compromete você estar às vezes indo em direção àquilo que você precisa, e começa a batalha para minar você, para impedir que você consiga. E geralmente começa na mente essa batalha, falsas ideias. Tantos anos eu estou desempregado e não estou conseguindo. Eu já orei pessoas assim, e o cara chega para mim: Deus vai abrir a porta para você. Eu sou engenheiro já há 4, 5 anos, estou vendendo roupa. Estou vendendo roupa porque não consegui emprego, mandei currículo para tudo que é lugar e ninguém me chama. Então, eu aproveitei e fiquei só vendendo roupa todo esse tempo. Eu falei: mas isso aí Deus está falando que é torneira pingando, hein? Ele disse: mas é melhor torneira pingando do que nada, né? É isso o pensamento. É uma ideia, né, que vem. Falsa ideia. Porque não tem nada a ver com Deus. Deus não quer a torneira pingando na sua vida. Não estou dizendo que se você faz um bico, deixa de ganhar algum recurso, o desonroso é não trabalhar. Mas você não pode limitar na sua mente naquilo que você não é. Eu vou fazer faxina porque preciso de um dinheiro, né? Porque estou desempregado. Não é desonroso trabalhar de faxina. É para provisão é. Mas a sua mente, você é um engenheiro, eu disse para ele. Então você tem que entender que torneira pingando não é melhor, porque enquanto você ficar pensando que torneira pingando é melhor, você não vai abrir a torneira, vai deixar ela pingando. E Deus disse que tem uma torneira aberta para você. Vai lá e abre essa torneira com a sua fé, que o Espírito de Deus vai abrir os seus caminhos. Aquele cara, eu creio nisso. Eu creio que você é o nome de Deus, e eu creio que Deus pode me ajudar nessa. Então começa a orar agora. Vamos começar a fazer um propósito, vamos começar a orar, a determinar a tua bênção, movimento da sua fé. E ele começou a fazer propósito, começou a orar.
não passou nem 2 meses, conseguiu lá na academia de engenheiro. É coisa que imagina assim, como desbloqueia a mente. Então Satanás vem lá, segundo Coríntios 10, 4, né, dizendo falsas ideias. Muitas vezes ele coloca pensamento, está difícil, não vai conseguir, está demorado assim mesmo, contenta-se com esse pouco. Não se trata de pouco ou de muito, se trata do que eu preciso e do que Deus já liberou para mim. Ele já liberou e eu vou viver essa bênção. Eu sou profissional, eu sou engenheiro, eu sou assistente administrativo, eu sei fazer faxina, mas não sou faxineiro. Deus me levantou, eu estudei para ser um médico, para ser um enfermeiro, para ser um assistente administrativo, seja o que for. Mas se você está com a sua visão, você tem aquela habilidade, aquele potencial, não abra mão, não deixe a torneira pingando, use a sua fé, reaja, porque Satanás quer roubar os seus camelos, ele quer tirar os seus camelos, ele não quer que você tenha essa resiliência de que não tem emprego, acabou o dinheiro, né? O seguro desemprego, e você agora vou tirar da loja para trabalhar vendendo pastel na rua, vendendo, sei lá, qualquer coisa na rua, água na rua, tá? Não tem nada desonroso nisso, mas não se limite à visão disso, porque é engano. Você estudou para ser, então vá de encontro à sua bênção. Se é para ser médico, então vá ser médico, não fique limitado à torneira pingando, põe a mão sobre a torneira e determina a tua bênção, e começa a usar as armas espirituais. Ora, jejuma e declara a palavra de vitória, e vai abrir a torneira. Deus não gosta de torneira pingando, Deus não gosta, Deus gosta de torneira aberta, porque Ele quer ver águas jorrando, águas purificadoras que quebram a esterilidade, que te preenche, que rega a sua vida e você de pé para viver as promessas de Deus. Então esses são os 2 campos estruturais que Satanás, logo de início, quando ele foi atacar a vida de Jó, ele foi tocar. Não foi direto na saúde e na família, mas foi tocando nas suas finanças, na provisão, na sua resiliência, para tentar paralisá-lo, para que ele não reaja, para retornar à sua provisão, porque ele sabe que a vida da provisão, quando falta a provisão, as estruturas do homem começam a ficar em conflitos emocionais, e aí a sua alma começa a se encher de ansiedades, de angústias, de pensamentos de derrotismo, de incapacidades, e aí Satanás encontra o camelo e te rouba. Você começa a achar incapaz. Ele fala, paralisamos ele. Não só roubamos a provisão, como paralisamos. Agora ele não sai daí. Então preste bem atenção. Você não está numa batalha física, mas numa batalha espiritual. Vamos ler de novo comigo, Joel 3,10. Repita: forjai as vossas espadas. Diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. Glória a Deus. Josué 1,5, só para a gente finalizar. Ninguém te poderá resistir, disse Deus para Josué. Os dias da tua vida, Josué 1,5. Os dias da tua vida, ninguém poderá te resistir nos dias da tua vida. É promessa de Deus, não é só essa fase da sua vida. Todos os dias da tua vida, Deus deu uma promessa. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, repete comigo, não te deixarei, nem te desampararei. Uma das maiores promessas da Bíblia. Emanuel, Deus está conosco. Não te deixarei, não te desampararei. Então não deixe o diabo roubar a sua provisão. Não deixe ele te paralisar. Deus diz que você não vai ficar desamparado. Então lute, resista. Pegue de volta o seu camelo, resista. E busque a sua jumentinha de volta, a sua provisão. Não deixe o diabo te destruir. Porque a batalha é espiritual. E ele disse, versículo 6: esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Versículo 7: tão somente esforça-te e tem muito ânimo, bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei
que meu servo Moisés te ordenou, e não te desvie dela. Olha só, tem de bom ânimo para quê? Para ficar com conversa fiada na igreja, para ficar, tem de bom ânimo para, agora eu vou, agora confia no seu esforço somente, confia na sua força. Não, ele diz: levanta-te, tenha ânimo, encontre motivação para vencer, para viver, comece a encontrar as coisas positivas da vida, realmente busque ânimo. Mas ele disse: mas não se esqueça de uma coisa, que a sua batalha não é física, é espiritual. Então ele disse logo em seguida: guarde aqueles mandamentos que dei a Moisés, porque ali está o segredo da sua vida, encher-se da palavra de esperança, de Deus e de fé, a palavra de Deus. Então ele disse: guarde, vamos lá continuar lendo, não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andar. Então ele disse: até o fim da tua vida, guarde, anime-se e guarde a minha palavra, e o que aonde você andar, seja o que for, será bem sucedido, vai dar certo. Eu vou estar com vocês. Eu disse: não abandonarei e não te desampararei. Não tenha medo, vai, alegra o teu coração, anima-te, reaja diante da situação e comece a buscar a palavra, e comece a exercitar a palavra, comece a obedecer a palavra. E ele diz que obedecendo, você vai ser bem sucedido aonde quer que você vá. Versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Cuide das suas estruturas. O diabo está interessado em minar. Cuide das suas estruturas. Não cuide só de uma ação, do seu esforço que você precisa, que Deus disse: é preciso esforço. O reino de Deus se toma por esforço. Que essa, porque Deus diz assim, a palavra, a promessa que Deus deu para a nossa conquista aqui no propósito, foi Neemias 4:20. Deus lutará por nós. Na verdade, Deus lutará ao nosso favor, quer dizer que Ele nos ajudará a vencer. Mas tome a sua arma. De um lado estava a ferramenta de trabalho para a construção dos muros, e do outro lado a espada vigiando. Então é de um lado esforço e as suas armas espirituais nas suas mãos, agindo com armas espirituais, não lutando com o inimigo com as suas lógicas, não lutando contra pessoas como elas fosse o problema da sua vida, o seu emprego, o seu patrão, os seus filhos. Não, olhe pelo ângulo espiritual e diga: Satanás, você quer abalar minha estrutura? Mas eu perdoo ele, mas eu perdoo meu filho, e clamo a Deus pela misericórdia pelo meu filho, que Ele perdoe os meus filhos, que o Senhor comece a agir na minha casa, de ver você começar a amaldiçoar seus filhos ou suas finanças, comece a ser um instrumento de bênção. As suas armas não são carnais, segundo Coríntios 10:4, são poderosas em Deus para desfazer qualquer ideia errada que Satanás possa lançar contra a sua vida, para te destruir, para roubar de você a provisão e para destruir a sua vida emocional, de forma que você fique paralisado e não consiga reagir mais. Em nome de Jesus, amém? Deus te deu uma promessa a Moisés, deu da promessa de Moisés a Josué, e Josué representa a figura do Espírito Santo. Moisés como libertador, e Josué como a figura do Espírito Santo que ia conduzir o povo até a Canaã. E assim também é Jesus comparado a Moisés. E o Espírito Santo hoje habita em nossa vida agora. Nós somos os Josués desta época, porque o Espírito Santo veio habitar em nós para nos fazer andar na direção da boa e agradável vontade de Deus. E aquilo que Deus prometeu a Josué, também prometeu a nós em Cristo Jesus. Não te desampararei. Jesus disse isso. Não te desampararei, vocês não estão lá. Não abandonarei vocês e não desampararei. É promessa de Deus, amém? Glória a Deus.